Agora eu vou passar para o nosso estudo. O tema de hoje é sobre avivamento. O que eu pretendo fazer com esse estudo? Esse estudo é um estudo teológico e histórico, e para que a gente possa entender e compreender algumas coisas relacionadas à questão do avivamento. Muitas vezes as pessoas, dentro dos ciclos reformados, nas igrejas, às vezes pensam o avivamento como uma visão pentecostal daquilo que é experiência espiritual. Só que o avivamento, historicamente falando, ele vem já das igrejas reformadas e teólogos que são de linha reformada, e muitos deles calvinistas, presbiterianos, gente de linha tradicional da igreja e que experimentaram nas suas épocas o verdadeiro avivamento. E eu gostaria, né, que a gente pudesse estudar um pouco sobre esse tema, até porque a igreja ela nunca deve ter um momento dela onde ela não espere pelo avivamento. Ela deve buscar o avivamento constantemente em todas as suas épocas, porque é de fato assim que aconteceu historicamente falando. Eu vou começar hoje, mais especificamente, pelo avivamento de Jerusalém. O avivamento de Jerusalém teve seu início em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que é o primeiro avivamento que a gente tem conhecimento da era do cristianismo. Existiram outros avivamentos no Antigo Testamento, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se você quiser um material, e eu estou utilizando um pouco desse material bom sobre isso, você vai no site do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, você digita no Google e procura lá material riquíssimo, acessível a quem quiser, totalmente de graça, sobre história da igreja, história desde a reforma e muita coisa. Tem muito material lá que você pode, se você gosta de ler, estudar, você pode acessar, que com certeza vai ser bênção, tá? Bom dia, a Fábia, paz do Senhor a todos. Bom dia a todos os irmãos que forem entrando. A partir de agora eu vou começar propriamente dito o nosso estudo, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui a tela para vocês verem no meu slide e nós vamos começar agora a trabalhar com esse slide. Ok, vamos lá. Avivamento, o que a Bíblia e a história têm a nos dizer sobre. Esse é o nosso tema da Escola Dominical das próximas semanas. Hoje, especificamente, quero falar sobre o avivamento de Jerusalém, que é o avivamento da igreja de Atos dos Apóstolos, aquele avivamento que todos nós sempre ouvimos falar, que é o avivamento que inicia com a igreja primitiva. Na semana que vem, até por conta da data, eu vou falar sobre a reforma como um instrumento de avivamento de Deus. Eu acredito que a reforma protestante também foi um acontecimento dirigido pelo Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Não dá para pegar todos os grandes eventos, mas eu vou trabalhar hoje o avivamento de Jerusalém. Semana que vem eu vou trabalhar o avivamento, a reforma protestante como avivamento. Depois eu vou falar sobre os avivamentos durante o decorrer da história, muitos dos avivamentos que foram acontecendo, até chegar nos avivamentos americanos, que são os mais falados e conhecidos, e teoricamente o que eu acredito que seja o avivamento dos países como os que estão na América do Sul, e em específico o Brasil, como também um polo de avivamento em um certo período, e que hoje talvez nós já estejamos começando a viver um período pós-cristianismo, até mesmo na América do Sul e no Brasil. E vamos trabalhar essa visão. Vamos lá. Avivamento, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre. Primeiro texto bíblico para a gente começar,
Isaías 44, versículos 3 e 4, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto à corrente de águas. Esse texto só para nós abrirmos essa sessão e dizer que o que é esse avivamento, qual o propósito desse avivamento. O avivamento é uma ação especial de Deus sobre o seu povo em períodos em que há esfriamento e desvia, e onde há muitos que se desviam da fé, ou em que há uma religiosidade e essa religiosidade se torna meramente cultural e tradicional. O avivamento tem como um propósito esse despertamento sobre aqueles que Deus considera sendo a sua igreja, o seu povo. Vamos lá, algumas definições de avivamento ou despertamento, tá? O avivar significa dar vida, onde já aquela vida existia em algum momento, mas deixou de existir, e agora Deus vem novamente e dá uma nova vida àqueles que são seu povo. Existem algumas frases aqui que eu vou ler para vocês, de definições sobre avivamento. Um exemplo é essa, do Hartman, que diz: a restauração do povo de Deus após um período de indiferença e declínio. Ou seja, um povo que estava desviado, perdido e que foi agora restaurado pelo Senhor. Tem outra definição que diz a obra do Espírito Santo no sentido de restaurar o povo de Deus a uma vida espiritual, o testemunho e trabalho mais dinâmicos mediante a oração e a palavra após profundo arrependimento por seu declínio espiritual. Os elementos permanentes do avivamento são a palavra, a oração, o Espírito Santo e um Deus soberano que usa o ser humano como seu instrumento. É uma obra do Espírito Santo que restaura o povo de Deus. Outras definições: avivamento é a reanimação daqueles que já possuem vida no seu sentido estrito, diz respeito ao povo de Deus, reaviva a vida espiritual que se encontra em um estado de declínio, é um instrumento de evangelização. Deus usa o avivamento como uma obra de evangelização e de crescimento da propagação do evangelho. A outra definição de Owens, que diz um movimento extraordinário do Espírito Santo que produz resultados extraordinários. Uma ação claramente conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Tem outra definição que fala que avivamento é a invasão de Deus na vida de um ou mais membros do seu povo, a fim de despertá-los espiritualmente para o ministério do reino. Deus agindo sobrenaturalmente na vida do seu povo e na vida da sua igreja, que é a igreja do Senhor. Quais são esses resultados do avivamento? O restabelecimento da verdade bíblica, de modo que a igreja seja edificada e capacitada para a obra de Deus em um mundo caído. B. A conversão ou salvação de incrédulos, relação com evangelismo. E também o avivamento pessoal e coletivo. Esse avivamento, ele traz esses resultados, e entre esses eu destaco a questão da verdade bíblica, como de modo que a igreja seja edificada e capacitada. Quando muitas pessoas pensam em avivamento, pensam somente em questões emocionais, muito relacionadas à questão de expressões, de choro, de experiências espirituais. Só que o avivamento, na realidade, ele traz consigo muito mais a mudança de vida, o arrependimento, a transformação da igreja na relação dela com o seu compromisso com Deus, com a palavra, com a sociedade,
do que propriamente dito experiências emocionais ou emocionalistas, que muitas pessoas acreditam, principalmente em movimentos pentecostais e neopentecostais, que avivamento é necessário que haja ali uma experiência de choro, de transformação e tal. Isso, o Clóvis está até falando aqui, ó, fazendo uma pergunta, nosso irmão Clóvis. Pastor, durante a Reforma Protestante houve avivamento? Eu acredito piamente, eu acredito claramente que sim, Clóvis. Que durante a Reforma Protestante, sim, houve avivamento. E vai ser a aula da semana que vem e eu vou explicar por que eu acredito que a Reforma também é considerada uma ação de Deus como um avivamento. Tá? É a aula da semana que vem, pode deixar que eu vou explicar tintim por tintim para vocês. Olhando biblicamente, o que as escrituras falam sobre avivamento? Vamos lá. O princípio do avivamento ele está presente na Bíblia. Alguns exemplos aqui. Salmo 85, 6. Porventura, não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Já o salmista declarando, né? Fazendo uma oração diante de Deus e pedindo esse vivificar. Avivar é vivificar, trazer a vida, restaurar a fé do povo. É isso que a gente precisa. Outro exemplo aqui, Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que coisa interessante. O avivamento, ele é descrito aqui principalmente no contexto do Antigo Testamento, que é uma ação de Deus sobre o coração daquele que é contrito, abatido de espírito, aquele que está com o seu coração derramado na presença de Deus e aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que se entende como totalmente dependente do Senhor. Esse é o contexto de avivamento das Escrituras e que nós temos que ter esse exemplo. Avivamento de fato é mudança pessoal, onde Deus intervém sobre aquelas pessoas e ao intervir sobre aquele lugar, aquelas pessoas, aquela época, aquele contexto, Deus então vai lá e faz uma obra extraordinária de vivificação daquelas pessoas. Tem outros exemplos aqui de avivamento. Abacuque 3:2 é uma oração clamando por avivamento. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. É o próprio profeta aqui nessa oração, mostrando para nós nessa oração o desejo e o pedido daquele povo de ser avivado pelo Senhor. A igreja tem que orar pedindo avivamento. A igreja pode forjar o avivamento? Não pode, porque não está nas nossas mãos. Mas a igreja pode se posicionar na busca pelo avivamento, através de vida de oração, através de arrependimento de pecados, através de mudança de atitudes. Todos esses são contextos que a Bíblia mostra para nós sobre o avivamento. Pode colocar mais perguntas aqui, participar, irmãos? Que como o Clóvis fez, você também pode fazer essas perguntas se você quiser. Outros textos que você vai ver a ideia de avivamento na Bíblia. Salmo 19, versículo 7, 51, 10, 103, 5, e aí vai. Todos esses textos que vocês estão vendo aí na nossa tela, tá? Continuando, queridos irmãos, avivamento nos tempos bíblicos, o Antigo Testamento tem algumas histórias. Eu não vou tratar sobre elas agora, para não ficar muito longa a aula e a gente não fugir do contexto. Mas alguns textos do Antigo Testamento que mostram ações de Deus sobre avivamento. Na época de Josias, segundo Reis, capítulos 22 e 23, de Zorobabel, Esdras 5 e 6, de Neemias, capítulo 8 e 9 e 13, vamos lá.
no Novo Testamento, que é o do dia do Pentecostes, Atos 2, em Antioquia de Pisídia, Atos 13, 48 a 52. Mas eu coloquei esses aqui, por exemplo, no Novo Testamento, mas em Atos tem. Eu acredito que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro em que ele é carregado de expressões de avivamento. Constantemente carregado de expressões de avivamento. Mas vamos lá. Eu vou passar para vocês, vocês vão entender. Atos dos Apóstolos. Muitos e muitos e muitos contextos mostrados para nós de avivamento nesse livro. Eu acredito que até o capítulo 15 a gente tem fortes expressões de Deus do derramamento do Espírito Santo. São muito assim intensos. Vocês podem perceber, e eu vou falar um pouco sobre isso, vocês vão entender sobre essas ações intensas da ação do Espírito Santo. Atos 2, que é o texto que nós mais conhecemos, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Falando sobre o avivamento específico de Jerusalém, quando ele nasce na descida do Espírito Santo, das manifestações a gente vê o som, vem do céu um som. Muitas pessoas acreditam que era um som estridente, algo que chamou atenção, como se fosse algo assim muito forte, muito intenso. Do céu, um som como de um vento impetuoso. Quando está ventando perto de casa, faz aquele som, né? Então, um som bem forte, como de um vento muito forte. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que muitos desenham, né? Aquela língua parecendo que está em chamas, que vão sendo colocadas sobre eles, e a partir daquele momento eles começam a falar em outras línguas. Eles ficam cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, e o texto é claro na ideia do capítulo 2 especificamente, quando ele fala de línguas de povos, porque os povos que iam passando em derredor começavam a entender na sua própria língua as coisas maravilhosas que eles diziam a respeito de Deus naquele momento em que eles estavam cheios do Espírito Santo. O propósito do avivamento sempre é a propagação do Evangelho. Ele é mudança de estado. Aquelas pessoas que estavam naquela casa em Atos, eles estavam trancados, ainda com medo da perseguição. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja naquela hora, desce sobre a igreja, eles ficam cheios do poder do Espírito Santo, falando com intrepidez, porque Deus enche aqueles corações de uma forma tão grande, tão intensa, que eles saem da casa e aí começam, estavam numa região de muita circulação de pessoas, começam as pessoas em volta verem eles, achavam que eles estavam embriagados, porque eles estavam num êxtase glorificando a Deus com aquele poder das línguas que foram distribuídas entre eles, e várias pessoas falando em línguas diferentes ao mesmo tempo, só que quem passava conseguia captar. Se fosse um deles ali falando em português, você entenderia, o americano entenderia inglês, o japonês na sua língua, e daí vai, o árabe, etc. Essa foi uma reação do derramamento do Espírito Santo. É muito claro isso. O derramar do Espírito Santo, ele provoca nas pessoas o desejo de falar do amor de Deus, do falar de Jesus. Atos 2:41, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O texto de Atos 2, no versículo 41, já é quando Pedro começa a pregar. Eles saem daquela casa cheios do Espírito Santo. O texto fala sobre o dom de línguas,
Pedro vai em plena praça pública, faz um grande discurso, e aí era muita gente circulando ali. Muita gente circulando ali. E uma multidão para ouvir Pedro. Imaginem, Pedro, que foi o homem que ficou com medo de ser reconhecido como discípulo de Jesus e de ser preso, agora cheio do Espírito Santo, primeira coisa que acontece é ele ir tomar a frente da igreja e começa a pregar o evangelho ali para todo mundo, a primeira vez que o evangelho é pregado pelos discípulos de Jesus dessa forma, e agora eles, cheios do Espírito Santo, começam então a pregar. E o versículo 41, como está aqui na tela, ele mostra que aquelas pessoas que ouviram foram tocadas fortemente pelo Espírito Santo. E ali houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas convertidas naquela hora. A igreja recebe o Espírito Santo. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, junto com os outros que ali estavam, começa a pregar e milhares de pessoas começam a aceitar a palavra de Deus. Um outro resultado do avivamento é que a igreja começa a viver uma vida intensa de oração. O capítulo 4 de Atos, ele mostra uma situação onde Pedro é preso por causa da pregação do evangelho. Pedro e João são presos. O capítulo 3, Pedro e João na porta do templo curam um deficiente físico. O capítulo 4, Pedro e João continuam pregando intensamente, estão presos, a igreja começa a orar por eles, porque o resultado do avivamento sempre acaba em perseguição, porque começa a pregar o evangelho, o inimigo começa a ficar furioso, a igreja é perseguida, pessoas são convertidas de forma extraordinária, muita gente vai sendo convertida ao evangelho. A comunidade cristã começa a ter vida de oração, ou seja, aquele povo começa a buscar a oração intensamente, que é um dos resultados desse avivamento. E o outro sinal aqui da manifestação do Espírito: tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O texto quer dizer que houve ali uma grande ação sobrenatural do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que ali estavam. E o resultado sempre é pregação do Evangelho. Oração, vida de oração, de temor da palavra. Eles ali comiam, bebiam da palavra de Deus com muita fome, com muita sede. E aí o Espírito Santo enchia o coração daquela igreja, daquele povo, e eles saíam a pregar por toda a parte. Outro exemplo aqui é de Atos no capítulo 6, versículo 3 a 5. Ele mostra, por exemplo, o resultado desse avivamento na vida da igreja. O exemplo é na escolha dos diáconos. Olha o que diz aqui, ó, Atos 6, 3 a 5. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Olha que interessante aqui. Requisito para ser líder era ser cheio do Espírito Santo. Ele fala, boa reputação, pessoas que sabiam que a igreja sabia que eram de boa índole, que eram de bom caráter, mas que tinham como característica ser cheios do Espírito Santo. O avivamento torna a liderança da igreja, os líderes, as pessoas que estão à frente da igreja, cheios do Espírito Santo. Eu vou fazer uma pergunta. Você trabalha na igreja? Você serve a Deus na sua igreja? Se você serve na sua igreja, você é cheio do Espírito Santo ou não? Se você não se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo, então busque mais, ore mais, se coloque mais diante de Deus na intenção de experimentar, ter uma vida cheia do Espírito Santo. É o que nós podemos aprender com essa lição. E aí ele continua falando, ó, enquanto nós
nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e eles elegeram Estevão, e quando fala de Estevão, fala homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha que coisa linda! O avivamento produz líderes cheios de fé e cheios do Espírito Santo, gente com garra. Imagina uma junta diaconal cheia do Espírito Santo na igreja. Vocês diáconos aí, ó, vão ser eleitos, vão ser ordenados hoje para o ministério diaconal, cheios do Espírito Santo, conselho cheio do Espírito Santo, pastor cheio do Espírito Santo, igreja cheia do Espírito Santo. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para minha igreja, é isso que eu quero para meus irmãos em Cristo. Esse tem que ser o desejo, irmãos, da igreja. Uma igreja viva, uma igreja com fé, uma igreja cheia do Espírito Santo. Não um povo parado, um povo sem vontade de trabalhar. Não, gente. Deus quer uma igreja cheia do Espírito Santo. É isso que Deus quer. Deus não quer qualquer coisa. Deus quer gente cheia do Espírito Santo. Atos 8, versículo 14 e 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha que interessante aqui. Deixa eu terminar a leitura. Porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Olha que interessante essa palavra. Eles já haviam sido batizados pelo batismo ensinado por João, ou seja, já eram membros da igreja. Só que, olha o fenômeno que interessante. Deus orientava aquela igreja para que os apóstolos, os servos de Deus como Pedro, fossem até lá para impor as mãos sobre aquele povo, para eles receberem o Espírito Santo. Isso é algo extraordinário. A igreja, ela deve orar e interceder, os líderes da igreja devem impor as mãos, levantar as mãos como sinal de bênção e clamor a Deus, abençoando aqueles que são seus líderes, abençoando os membros, colocar as mãos sobre, sempre foi uma atitude na Bíblia, como você sendo um instrumento de Deus para abençoar aquelas pessoas. Nós devemos orar para que aquelas pessoas sejam cheias do Espírito Santo. A Miriam está falando aqui, olha, quanto mais trabalhamos, mais Deus nos capacita, o Espírito Santo nos enche. Eu concordo com você, Miriam. Quanto mais engajado, quanto mais amor nós tivermos na obra, quanto mais nós nos colocarmos diante de Deus, mais Deus vai nos usar e vai encher a nossa vida da presença dele. Isso aí, irmãos. Olha que interessante, a capacidade deles, quando oram e clamam a Deus, e ao orar já eram pessoas cheias do Espírito Santo e sentiam o agir de Deus, o mover de Deus, viam a presença de Deus no lugar onde eles estavam. Nós devemos perceber a ação de Deus, a graça de Deus no meio da igreja. Isso, irmãos, é Bíblia. Isso não é visão deturpada, muito pelo contrário, uma visão de Deus para a sua igreja, de pessoas que busquem uma vida cheia do Espírito Santo. Atos 9, versículo 17, tem outro exemplo. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha que interessante. Olha, o Ananias foi orar por Paulo. Paulo havia se convertido, Saulo, na verdade, aí havia se convertido. E quando ele chega lá na casa, foi orar pelo irmão Saulo, e Deus disse para Ananias: você vai orar por ele, ele vai voltar a enxergar e vai ficar cheio do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Orar por esses irmãos e dizer: Senhor, que eles fiquem cheios do Espírito Santo. Olha que coisa linda.
orar pela liderança da igreja, pôr as mãos sobre eles, falar: Senhor, que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, cheios do Deus vivo. É isso que nós precisamos como povo de Deus. E olha lá, Paulo, quando orou, as escamas caíram dos olhos dele de uma só vez e ele foi batizado e ali, homem cheio do Espírito Santo. Outro exemplo, Atos 10, 44 ao 45, que diz assim: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha como Pedro era um instrumento assim poderoso de Deus, onde ele ia, pregava, o povo ficava cheio do Espírito Santo. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, o que acontece é que toda vez que esse povo ora ao Senhor, toda vez que Pedro ora ao Senhor, eles se encontram cheios do Espírito Santo. Isso é uma ação de Deus aqui que é muito clara em todo o contexto do Novo Testamento. Continuando aqui, outros textos são Atos capítulo 13, versículo 48 e 49. Outros exemplos que a própria Bíblia diz aqui. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que havia sido destinados para a vida eterna, e divulgava a palavra do Senhor por toda aquela região. Então, é interessante porque em Atos dos Apóstolos, continuamente, cada etapa da igreja, a gente percebe a ação de Deus usando a vida daqueles discípulos e todos ficando cheios do Espírito Santo através das orações, através das ações de Deus naquele lugar. E olha que como isso é interessante. A Raquel coloca aqui, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2, 2. É um dos resultados, Raquel, esse contexto, porque quanto mais eles vinham orando, quanto mais Deus vinha agindo sobre eles, e é interessante que você coloca uma carta de Pedro, e Pedro é o homem aqui que é um instrumento mais claro da ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. É isso aí. Então, ainda, Atos capítulo 13, versículo 2, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É uma característica muito clara da igreja, dos discípulos de Jesus, dos servos de Jesus, e todos ali tinham na sua vida o agir e o mover de Deus, a ação do Espírito Santo sobre a vida deles em tudo aquilo que eles faziam. É muito claro isso, é muito claro essa ideia aqui que é passada para nós, principalmente da igreja de Jerusalém. Já indo para o final, meus irmãos, terminando aqui a nossa aula, o grande diferencial da igreja primitiva era a presença constante do Espírito Santo em tudo o que acontecia. Eu posso dizer que todas as ações aqui eram conduzidas. A igreja orava e era cheia do Espírito Santo. Os discípulos, como Pedro, oravam, intercediam pelas pessoas, as pessoas recebiam a ação do Espírito Santo e ficavam cheios do Espírito Santo. Eles precisavam tomar alguma decisão, a igreja orava e o Espírito Santo orientava a igreja naquilo que eles tinham que fazer, tomar as decisões. Tinha que enviar um missionário, oravam e pediam a Deus para Deus como que tinha que enviar aquele missionário. Todas as ações daquela igreja eram claramente motivadas pela ação do Espírito Santo em tudo que eles faziam. E é isso que a gente deve aprender com a igreja de Jerusalém. Uma igreja cheia do Espírito Santo e uma igreja que era conduzida pelo Espírito Santo de Deus em tudo que eles faziam. Amém? Eu quero só deixar aqui, semana que vem,
Semana que vem eu vou falar sobre a reforma protestante, na aula da semana que vem, e vou explicar a reforma como também uma ação de Deus e um momento da igreja em que a igreja teve a oportunidade de experimentar um tipo de avivamento. Como eu sempre estou dizendo aqui em todas as aulas, nessa aula, a ação do Espírito Santo, ela faz de maneira diferente sobre a igreja, transforma contextos, muda a realidade através do mover de Deus e da ação de Deus, tá? E é isso aí. Irmãos,